Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, terceiros, nós vamos começar a falar sobre a atividade da semana. Nós vamos trazer a explicação do nosso plano de estudos tutorado, ok? Vamos lá? O que nós vamos estudar em sociologia? A abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo. Você já parou para pensar que para se viver em sociedade é necessário que tenhamos alguns tipos de comportamentos que são considerados como corretos ou no mínimo aceitáveis? Ou talvez inaceitáveis? Bom, e que caso não sigamos esses comportamentos ditos corretos ou aceitáveis, a sociedade nos impõe algum tipo de punição, algum tipo de penalidade? Você já pensou em algum momento viver em uma sociedade sem regras? Você acredita ser possível que vivamos dessa maneira? Você considera as normas, as regras sociais importantes? Bom, pessoal, a vida em sociedade, ela exige que os indivíduos se orientem conforme os comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico. Fazer parte de determinado grupo, morar em uma cidade grande ou área rural, são alguns dos fatores que influenciam a formação dos diferentes valores e comportamentos individuais. Graças à sua força e alcance, essa influência pode ser interpretada como limitadora da individualidade humana. Você consegue entender a força com que os padrões sociais se impõem aos indivíduos quando decide ir contra tais padrões. Um bom exemplo disso seria quando o menino recusa o sonho de ser um jogador de futebol e sonha em ser um bailarino. Percebe? Ele quebrou um padrão, ele quebrou uma ideia, ele transgrediu uma ideia, tá? Foi contra os padrões. Ou mesmo quando uma menina se orgulha de seu corpo fora dos padrões estabelecidos, como um corpo magro ou um corpo depilado, tá? Quando se quebra uma regra ou se transgride a lei, a sociedade prontamente aponta meios de coerção social, ou seja, a influência que a sociedade tem em determinar certos comportamentos, que podem ir de uma simples repreensão até a privação da liberdade. Um bom exemplo de coerção social que se apresenta é que, se uma instituição de ensino estabelece horários de chegada e tolerância máxima, quem não seguir poderá ser impedido de entrar na escola, ou mesmo assinar uma ocorrência, ou ter que aguardar o próximo horário para entrar na sala, ou ambas as coerções juntas. Percebe, pessoal? Então é comum ouvir as pessoas dizerem: a sociedade me impõe isto ou me impõe aquilo, ou a sociedade me reprime de alguma maneira. Algo presente na sociedade denominado uma estrutura social, que são as regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos, e é basicamente mecanismos estruturais de organização daquela sociedade. Ok? Essa estrutura social é algo que vai direcionar as relações do indivíduo e também vai propiciar uma convivência, ao mínimo, harmônica, e evitando, assim, o caos social. Se pararmos um instante para pensar, quando chegamos ao mundo, há uma estrutura social vigente que já existe, composta pelas leis, pelas normas, pelas regras, pelos valores, padrões sociais. Mas nós é que a executamos e que também temos o poder de mudá-la, de transformá-la, tá? Se há um padrão social, uma ideia preconceituosa, vamos quebrar esse tabu, vamos transformar essa ideia, tá? O machismo, por exemplo. O machismo é um padrão ainda predominante, estrutural em nossa sociedade, que é necessário denunciar, é necessário mudar, é necessário resistir e quebrar esse paradigma, essa barreira, ok? Nenhum de nós está simplesmente determinado em nosso comportamento por um determinado contexto. Possuímos e criamos a nossa própria individualidade. Então, podemos ser sujeitos a agentes de mudanças e transformações na sociedade, pois a estrutura social de que estamos dialogando não impacta a todos da mesma forma. Há estruturas sociais que favorecem uns em detrimento de outros.
Por falar nisso, há também o chamado padrão social, que é constituído tendo por base as escolhas feitas pelos indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros. Os padrões sociais, eles variam conforme as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, assim como as diferentes maneiras de se vestir adotadas pelas diversas gerações. Um exemplo de padrão social seria a conformidade às diferentes maneiras de vestir. Por exemplo, o que já comentamos anteriormente, o uso do uniforme na escola, o uso de uma bermuda em um domingo na praça. Então, se os padrões são construídos por nós, é possível também que nós possamos mudar esses padrões. Nós somos seres relacionais, nós somos seres históricos, nós somos seres sociais, nós somos seres racionais. E sim, nós temos capacidade de mudar as realidades. Mais uma vez, é importante frisar que um padrão social impacta a vida das pessoas de maneiras diferentes, ok? Além disso, pessoal, é necessário que nós proporcionemos uma reflexão sobre algumas questões. Como é possível que os indivíduos com as suas diferenças convivam em sociedade de maneira organizada? Serão os indivíduos capazes de revoltar-se contra as regras sociais e transformá-las? Ou, ao contrário, as regras sociais, elas exercem uma força que restringe a capacidade de ação deles? Ou, ao discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade, a partir do século XIX, a sociologia ela produziu 3 matrizes de resposta a essa questão, as quais podem ser simplificadas e compreendidas mediante o seguinte esquema. Primeiro, a sociedade determina os indivíduos como evidenciam os fatos sociais. Segundo, a sociedade é compreendida como um resultado da ação social dos indivíduos. Nós influenciamos o meio em que nós vivemos, tá? Através das nossas ações, através das nossas falas. 3, a sociedade e os indivíduos são a expressão das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em um dado período histórico. Sim, pessoal. Por isso, não existe a ideia de uma democracia racial, de uma democracia classista, de uma democracia de gênero, não, pessoal. O preconceito ele existe, as desigualdades existem. Então, é necessário que nós sejamos seres pensantes, seres críticos e conscientes para romper essas barreiras, tá? Existem as contradições de classe, existem as lutas e os conflitos, ok? Então, é necessário que nós, enquanto indivíduos, tenhamos a capacidade de transmutar essas realidades, de transformar, ok? Por quê? A cultura, esses hábitos, essas regras, esses padrões sociais que existem, eles podem ser alterados por nós, pessoal. Por isso que é necessário que nós tenhamos voz, que nós pratiquemos a resistência quando direitos são violados, quando esses padrões realmente são padrões dotados de preconceito. Cada uma dessas regras, dessas respostas, ela se vincula a uma tradição específica do pensamento social que forma a sociologia clássica e serão apresentadas nas visões de pessoas que estudaram esses temas, como Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, de maneira que se compreenda sociologicamente os diferentes temas das realidades sociais. Especificamente, iremos estudar mais para frente o conceito de fato social representado pelo sociólogo Emile Durkheim, pessoal. E falaremos também sobre a ideia de coesão social e solidariedade social. A atividade que o PET traz essa semana são questionamentos de ordem pessoal, queridos alunos. Para vocês, eu vou fazer a adaptação para aqueles que vão optar por responder o formulário. Eu vou fazer uma adaptação dessas questões para vocês, ok? Aí fica como um critério, como uma escolha, se vocês desejam responder essas questões, que são questões de ordem pessoal, ou responder o formulário, onde eu trarei questões relacionadas à temática em formato de questões fechadas. Ok, pessoal? Bom, queridos alunos, um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.